Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fairy tales. O que são fairy tales? São contos de fada. Antes de falarmos propriamente dos contos de fada, nós deveremos falar sobre a Middle Age, no caso a Idade Média, ok? A maioria dos contos de fada surgiu por volta da Idade Média, em rodas de camponeses na Europa, onde eram narrados para toda a família. Então, vocês podem ver que era uma tradição, algo muito corrente, as pessoas se juntarem em praças para poder contar essas histórias. Antigamente, elas eram apenas transmitidas oralmente, ok? Faladas mesmo, narradas em praça, e apenas anos depois que elas vieram a ser escritas. Nós temos agora as características da Idade Média, Features of the Middle Ages, ok? Nós temos ali o feudalismo, onde os lordes locais tinham poderes econômicos, militares, sociais, políticos. O foco maior era na religião, ok? Focus on religion. Nós temos também War and Violence, Invasion, então muita guerra e violência, invasões, e a Igreja Católica Romana, ela tinha muito poder, ok? The Roman Catholic Church has a lot of power. E vocês veem aí a nossa pirâmide do sistema feudal, ok? Lá no topo da pirâmide nós temos o rei, que é o king. Logo abaixo nós temos os nobles, que são os nobres. Nós temos também os knights, que eram os cavalheiros. E por último, nós tínhamos ali os camponeses, ok? Então, esses faziam parte do que nós falamos, do que nós chamamos de sistema feudal. Esses são os maiores escritores dos contos de fada que nós conhecemos hoje em dia, ok? Ali na primeira imagem, nós temos o Charles Perrault, que começou a escrever os contos no século XVII, e vale também falar que os contos que nós conhecemos hoje em dia não são exatamente os que foram escritos naquele século, ok? Principalmente porque as histórias, elas refletiam o sistema daquela época. Então, as histórias, os contos, possuíam mais violência, tons mais agressivos. Então, esses autores, que nós vamos falar daqui a pouquinho quais são, eles acabaram reescrevendo as histórias com um tom mais leve, exatamente direcionado para o público infantil, ok? Então, nós temos ali Charles Perrault, que é o francês, ok? Ele é quem inventou o que nós chamamos de Once Upon a Time, Era uma Vez, ok? Nós temos também Carlo Collodi, do século XVII, que é um italiano. E nós temos os famosos irmãos Grimm, ok? Do século XIX, que eram alemães. Perdão. Agora nós vamos ao primeiro conto de fadas. Nós temos The Beauty and the Beast, A Bela e a Fera, escrito em 1740. Temos também The Sleeping Beauty, A Bela Adormecida, escrito em 1634. Temos também White Snow and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os Sete Anões, escrito também em 1634. Cinderella, também escrito no mesmo ano. Little Red Riding Hood, nós temos ali a Chapeuzinho Vermelho, escrito em 1697. Hansel and Gretel, nós temos ali João e Maria. Lembrando que esses dois nomes, eles podem parecer um pouco estranhos para a gente, porém, na adaptação para a língua portuguesa e nas demais línguas, acabaram colocando os nomes mais populares da época, ok? Então, aqui para a nossa língua portuguesa, nós temos João e Maria como nomes mais populares.
Nós temos Puss in Boots, seria o gato de botas, e também vale relembrar que a maioria dessas histórias, desses contos de fada, foram retratados em cinema, ok? Eles foram readaptados para o cinema. Nós temos a Rapunzel, 1698. The Three Little Pigs, Os Três Porquinhos, 1886. Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, 1862. E também vale lembrar que Alice no País das Maravilhas foi escrito por Lewis Carroll, que é um autor inglês. Jack and the Beanstalk, nós temos ali João e o Pé de Feijão, escrito em 1807. E Pinóquio, 1881, que foi escrito por Carlo Collodi. Além dele ter escrito essa história, no caso Pinóquio, ele é quem traduzia as histórias de Charles Perrault para a língua italiana. Ok? Antigamente haviam esses escritores que traduziam as histórias para o seu respectivo idioma, e um deles foi Carlo Collodi. Então, vamos aos nossos exercícios, mas antes eu tenho uma perguntinha para você. Com certeza você deve ter identificado algum dos contos de fada que você já deve ter ouvido na sua infância. E qual deles é o seu favorito? Ok? Reflita aí em casa e vamos aos nossos exercícios agora. Você vai pegar em casa o seu livro Resolva Enem, esse da capa verde, do segundo ano, ok? E vai abrir o livro na página 106. Nós temos ali a questão número 8. Ela está em língua inglesa aí no livro de vocês, ok? Porém, eu fiz a tradução para que vocês pudessem compreender melhor o que diz, ok? Vamos agora acompanhar o texto que vamos utilizar para responder as questões 8 e 9, ok? Ali no primeiro quadrinho nós temos Once upon a time, there were three little pigs who... Então, nós temos o primeiro quadrinho ali. O segundo nós temos And Little Red Riding Hood said, What a big nose you... Tem uma continuação também, ali a mãe da Mônica contando a história. E nós temos o último quadrinho. And then add 2 spoons of brown sugar and stir the syrup for 2 minutes. Vocês podem observar aí que nós temos cada uma das mães dos personagens contando um tipo de história para eles, ok? E algumas dessas histórias são contos de fada. Então, vocês devem ter identificado ali quais são algumas delas, certo? Vamos agora à questão. De acordo com a história em quadrinhos anterior, letra A mãe da Mônica provavelmente está lendo a história da Branca de Neve para ela. Letra B. Cascão provavelmente gosta de ler qualquer tipo de história infantil. Letra C. As histórias que estão sendo lidas seguem os traços de personalidade de cada personagem. Letra D. Os personagens estão sendo instruídos a se comportar melhor por suas mães. E letra E. Magali pode adorar cozinhar brownies. Então, qual dessas alternativas corresponde à nossa questão? Na letra A mãe da Mônica provavelmente está lendo uma história da Branca de Neve para ela. Então, vocês veem aí que a letra A não corresponde à nossa história, porque, primeiramente, ela está falando sobre Little Red Riding Hood, que corresponde a Chapeuzinho Vermelho na nossa história, ok? Então, na letra A não corresponde. Letra B, Cascão provavelmente gosta de qualquer tipo de história infantil. Também não é a nossa história, ok? Vocês aí podem identificar que a mãe dele está lendo a história dos Three Little Pigs, que corresponde aos nossos 3 porquinhos, ok? Então, você vê que ele está ali feliz ouvindo a história.
Letra C, as histórias que estão sendo lidas seguem os traços de personalidade de cada personagem. E na letra C, ela corresponde sim à nossa questão, principalmente porque cada uma das histórias que as mães estão contando, você pode perceber que os personagens estão prestando bastante atenção, ok? Então, cada um deles se identifica com a história que está sendo contada. Letra D, os personagens estão sendo instruídos a se comportar melhor por suas mães. Nós vemos ali que não é a resposta, até porque as historinhas não são um manual de comportamento, ok? Então, a letra D realmente não corresponde à nossa resposta. E na letra E, Magali pode adorar cozinhar brownies. Também não é a nossa resposta. Então, nessa questão, nós temos a letra C como correta. A próxima questão, ela também está relacionada a esse texto, ok? Porém, vocês vão localizar ali o primeiro quadrinho, onde nós temos a mãe do Cascão lendo uma história para ele, ok? Lembrando que, em inglês, Cascão se diz smudge. Então, quando vocês verem essa palavrinha, vocês já vão lembrar ali do Cascão, que é um personagem do Maurício de Souza, ok? E ali ela começa contando a história. Once upon a time, there were 3 little pigs who, ok? Era uma vez 3 porquinhos que... Então, o enunciado da questão nos diz: a forma correta de completar a frase que a mãe do Cascão está lendo para ele é... Na letra A, montaram suas próprias casas sozinhos. Letra B, as casas foram sopradas pelo lobo. Letra C, comeu o lobo mal, depois ele soprou suas casas. Letra D, entraram em suas próprias casas pela chaminé. E letra E, aprenderam muitas lições com outros animais. Vamos retomar as alternativas, ok? Na letra A, montaram suas próprias casas sozinhos. Se vocês prestarem bastante atenção, quando a mãe do Cascão está lendo a história para ele, ela está exatamente no início da história. Então, ela vai, logo em seguida, falar exatamente sobre essa questão da construção das casinhas deles. Então, a letra A corresponde à nossa pergunta. Vamos ver por que as demais não seriam consideradas. Letra B, as casas foram sopradas pelo lobo. Não seria a nossa resposta, porque as casas são sopradas apenas lá no finalzinho da história, né? Quando eles já têm começado a construir. Então, primeiramente, eles estão sendo apresentados, os porquinhos, perdão, e logo em seguida eles vão falar sobre as casinhas, ok? Letra C, nós temos: comeu o lobo mal depois que ele soprou suas casas. Também não faz parte do segmento da história, então a letra C não corresponde, ok? Letra D, entraram em suas próprias casas pela chaminé. Também não corresponde, principalmente por conta da linearidade da história, ok? E na letra E, aprenderam muitas lições com outros animais. Vocês podem observar que, apesar dos porquinhos terem aprendido com os demais irmãos, ok? Não existem outros animais ali na historinha, apenas os lobos, o lobo mau e os 3 porquinhos, ok? Então, nesse caso, não há outros animais, portanto, a letra E não corresponde. Então, nós temos ali, na letra A, montaram suas próprias casas sozinhos, é a nossa resposta. Agora vamos para a última questão. Vocês vão abrir o livro lá na página 110. 110, questão número 22. Nós temos ali um texto, ok? Com uma imagem. Vocês também podem observar, nós temos um personagem de uma história que nós falamos hoje, ok? Eu tenho certeza que vocês já conseguiram identificar qual é, e nesse caso é o
Pinóquio, ok? Vocês lembram da história do Pinóquio? Ele era muito famoso por contar mentiras. Então, o nariz dele crescia à medida em que ele falava alguma mentira, ok? Agora, vamos ver em qual contexto ele está situado. Nós temos ali, em cada um dos narizes do Pinóquio, nós temos letras F, A, K e E, que formam a palavra fake, ok? No caso ali, falsas, né? No caso, falando sobre algo que é falso. E ele fala ali nos balõezinhos. It's on the internet, so it must be true. Está na internet, então deve ser verdade. Então, vamos ver agora qual a relação do Pinóquio com esses dizeres que estão no texto, ali no cartoon, ok? Após ler o texto, pode-se afirmar que ele, letra A, se posiciona a favor da difusão de notícias falsas por meio da internet. Não, ok? Nesse caso ali, ele se mostra completamente o contrário, ok? Ele não está a favor da questão das fake news, né? Exatamente as questões das mentiras que são contadas pela internet. Letra B, compara as notícias falsas com o personagem Pinóquio, famoso por mentir. Apesar de ter algo relacionado, sim, ao texto, porém, esse não é o caso maior, ok? Não é a força maior da questão do texto, ok? Então, a letra B, ela também não está, não é a nossa resposta. Letra C, nós temos, aponta os dados que comprovam a difusão de notícias falsas por meio de redes sociais. Também não. Primeiramente, porque não fala sobre redes sociais nesse texto, ok? E, segundamente, porque ele está falando, ele não comprova dados através dessa imagem. Então, se nós não temos dados, então não corresponde à nossa pergunta, ok? Na letra D, nós temos: critica o fato de as pessoas acreditarem em notícias falsas em pleno século XXI. Também não seria a nossa resposta, ok? E nos sobrou apenas a letra E. Faz uma crítica às notícias falsas que têm se espalhado por meio da internet. Então, a letra E é a nossa resposta, ok? Nossa aula está finalizando. Aqui está o nosso referencial bibliográfico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, acessem a nossa plataforma, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.